E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Edu aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como utilizar o volume para fazer análise técnica. Então, a primeira coisa e a informação mais importante que o volume dá é a seguinte: o volume acompanha a tendência. Então, quer dizer que numa tendência de alta, quando nós tivermos movimentos de impulsão para cima, o volume deve subir. Quando corrigir, ele deve ficar um pouco mais baixo do que quando o movimento sobe. Numa tendência de baixa seria o contrário. Numa tendência de baixa, os movimentos de impulsão são para baixo. Então, quando o preço cair, eu espero ter volume alto, e quando corrigir, eu espero volume baixo. Quando cair de novo, o volume deve aumentar e assim por diante. Então, como é que isso funciona na prática? Aqui a gente tem o gráfico de 5 minutos do mini índice e a gente vinha numa tendência de alta. Então, aqui foi um movimento de impulsão, olha como o volume está alto. Quando corrigiu aqui, o volume menor, mais baixo do que quando o preço estava subindo. Aqui mais um movimento de impulsão e o volume, as barrinhas verdes, né, o volume está mais alto do que na correção, que seriam essas barrinhas vermelhas aqui. Corrigiu um pouquinho, já voltou a subir. Ó, aqui mais um movimento de correção, andando de lado, com o volume mais baixo do que na impulsão. Aqui mais um movimento de impulsão para cima, olha como o volume subiu, é maior do que nas correções. É só olhar a altura, por exemplo, das barrinhas verdes, olha como elas são mais altas do que as vermelhas. Ó, aqui mais uma correção de 3 candles, olha como o volume diminuiu na correção. Então, por enquanto, o volume está acompanhando a tendência. Quando o preço sobe, o volume é mais alto, e quando ele corrige, o volume é mais baixo. Ó, aqui, impulsão de novo para cima e o volume aumentou de novo. Corrigiu e o volume menor. Quer dizer que as pessoas, o volume ele é um reflexo do comprometimento tanto emocional quanto financeiro dos investidores. Então, se o volume está aumentando na impulsão, quer dizer que as pessoas realmente estão acreditando na tendência de alta, e isso indica que ela deve continuar. Ó, mais uma impulsão e um movimento mais alto, bem mais alto, inclusive até do que os anteriores. Depois corrigiu mais um pouco, com o volume bem menor, tá vendo? Ó, aqui um movimento importante de impulsão e o volume aumentou consideravelmente aqui em todas essas barrinhas. Agora olha como nessa correção o volume também foi um pouco mais alto do que vinha sendo antes, né? Mas ainda foi menor do que na impulsão. As barrinhas vermelhas, só que elas já estão mais altas do que antes. Aqui uma impulsão, e olha como o volume foi menor nessa impulsão, como caiu bastante e não chegou a romper o topo anterior. Então, sempre lembrar que a primeira informação mais importante é sempre a ação do preço, mas o volume dá muita informação para a gente também. Ó, aqui corrigiu mais um pouco, num volume um pouco menor. Outra impulsão que não rompeu nem esse topo anterior e num volume menor ainda, até menor do que na correção. Então, aqui o volume está falhando em acompanhar a tendência. Nos movimentos de impulsão ele está baixo, o volume está baixo, está até menor do que na correção quando o preço cai. Isso é uma indicação de que a tendência está próxima de reverter, provavelmente. E aí depois o que acontece? O preço cai com um volume bem mais alto do que antes. Quando tentou subir, olha como o volume foi menor. Quer dizer que as pessoas não estão acreditando muito na subida, na alta do preço. E ó, quando ele caiu, fez um volume aqui, até deu um pico nesse candle, mas não chegou a superar o preço anterior aqui. E aí, quando cai, o volume aumenta bastante. Então aqui a gente tem já que pensar em vender, apostar na baixa aqui. Então, olha, já presta atenção como na tendência de baixa não quer dizer que quando o preço cair, o volume vai cair também. Quer dizer que quando o preço andar a favor da tendência, nesse caso, se for uma tendência de baixa, quando o preço cair, o volume tem que aumentar. E aqui é o que acontece, né? Quando o volume cai, quando o preço cai, o volume é mais alto do que quando ele sobe. Ó, caiu aqui um volume bem maior, tentou subir num volume menor, tentou subir aqui num volume menor do que quando caiu. Aqui caiu de novo
nesses dois candles aqui num volume maior, tentou subir num volume menor. Quer dizer que a força vendedora está maior aqui. Certo? Então essa é a informação mais importante que o preço dá, é que ele acompanha a tendência. Outra informação, outra forma de usar o volume e que é muito importante é essa aqui. O volume pode anteceder o preço e ele geralmente antecede o preço. Ou seja, ele vai mostrar a reversão da tendência, por exemplo, antes de ela acontecer, que foi o que a gente viu no exemplo anterior. Aqui na tendência de alta, o volume começou a cair nos movimentos de impulsão. Antes mesmo da tendência reverter. Aqui a gente ainda tinha uma tendência de alta. Falhou em fazer nova máxima, mas lembra que até a gente não ter topos e fundos descendentes, então precisaria romper o fundo anterior, fazer um topo mais baixo e romper de novo para confirmar a tendência de baixa. Aqui ainda está valendo uma tendência de alta, mas o volume já está mostrando a reversão. Quando nos movimentos de impulsão para cima, o volume é baixo e na correção é até maior do que na impulsão aqui. E outro exemplo, aqui nesse gráfico do Forex, a gente vinha aqui uma consolidação, estava difícil de romper essa zona aqui, mas nesse candle o preço rompeu. Só que olha o volume, ele vinha mais ou menos estável aqui, rompeu nesse volume baixo aqui, parecido com o que estava sendo negociado antes. E ó, aí fechou lá em cima, fez um candle vermelho com volume quase tão alto quanto o verde de antes. Depois o preço cai num volume maior ainda. Isso já sinaliza que, primeiro, como o rompimento aconteceu com volume baixo, a chance de ele ser um rompimento falso é grande, que é o que está acontecendo aqui. E agora que o preço começa a cair e o volume começa a aumentar bastante, isso pode indicar que o preço ou vai voltar mesmo para ficar nessa consolidação ou pode cair e romper para o outro lado, rompendo essa linha de tendência de alta aqui, né? Opa, mas agora no próximo candle um volume mais alto ainda verde. Quer dizer que o preço vai subir? Depende, né? O preço é sempre mais importante, a ação do preço. O volume mostrou força compradora, quer dizer, ele mostrou força compradora e interesse dos investidores, né? Nesse nível. Só que olha o preço, o candle pequenininho nem conseguiu romper a máxima do candle anterior, muito menos o topo anterior. Então isso não dá tanto sinal de força compradora, não. Olha, no próximo candle rompeu a mínima anterior aqui e o volume continua aumentando. Então, provavelmente esse preço vai continuar caindo. Porque agora, se a gente enxergar da seguinte forma, isso aqui foi um movimento, uma queda, isso aqui corrigiu com o volume, essa barrinha verde, e agora que começa a cair, o volume mais alto ainda. Então, a chance disso aqui ser um pivô de baixa, né? E começar uma tendência de baixa é grande. E é o que aconteceu depois. O preço caiu, rompeu a linha de tendência de alta e deve estar iniciando uma tendência de baixa. E outra forma de usar o volume é para confirmar rompimentos. E aí a gente acabou de ver um exemplo, né? Quando o preço aqui rompeu esse nível de resistência, quando rompeu para cima, o volume não aumentou. O rompimento aconteceu com volume baixo. Então, o volume não confirmou o rompimento nesse caso. Agora, quando ele rompeu a linha de tendência de alta, aqui ele aconteceu num volume bem mais alto do que vinha sendo negociado. Então, aqui o volume confirmou um rompimento para baixo. Ó, quer ver como, mesmo antes de romper aqui, olha como o volume já vinha aumentando bastante. E aí, depois que acontece, ele continua subindo. Isso confirma o rompimento da linha de tendência de alta. E isso serve para rompimento de figuras gráficas também. Aqui nesse caso a gente tem um triângulo e quando acontece o rompimento a gente tem um aumento expressivo no volume aqui. Pena que o volume não se manteve tão alto assim depois, que aí a gente fica um pouco receoso em relação à força desse movimento de alta, né? E uma coisa que é característica da maioria das figuras gráficas, inclusive dos triângulos, é que durante a formação do triângulo o volume costuma contrair. Então, ó, ele começou a se formar aqui, né? Olha como o volume foi caindo até no rompimento ele subir. Isso também ajuda a confirmar padrões gráficos. E outra informação bastante útil do volume é que quando ele mostra um pico
bem importante no volume, né? Ele pode indicar uma exaustão do movimento. Então, por exemplo, aqui a gente vinha numa tendência de alta, mas o próprio preço já vinha mostrando sinais de fraqueza, né? Tava difícil de romper esse topo anterior, mas aqui ele conseguiu romper essa resistência e fez um pico muito maior do que os outros no volume, chegou lá em cima e a partir daí só caiu. Quer dizer que foi o último gás dos compradores aqui, é um pico de exaustão para depois reverter a tendência. Por isso que é importante quando a gente vê algo assim, que as próximas barras do volume se mantenham altas. Se ele fez uma alta assim e depois começa ou o volume muito pequeno ou o volume depois começa a aumentar na queda, que é o que vem acontecendo aqui, quando sobe, sobe com o volume pequeno e quando começa a cair o volume aumenta, quer dizer que talvez a tendência esteja revertendo. Então, só para recapitular, o que a gente viu? O volume deve acompanhar a tendência, isso é o mais importante. Então, numa tendência de alta, quando o preço sobe, o volume deve ser maior do que quando o preço corrige. O volume pode anteceder o preço, então ele vai dar sinais de fraqueza da tendência. Se numa tendência de alta ele começa a fazer volumes mais baixos nas impulsões, pode ser que a tendência esteja chegando no final. Um aumento do volume confirma rompimentos tanto de suporte e resistência, quanto linha de tendência, quanto figuras gráficas. E picos de volume podem indicar exaustão da tendência e alertam para reversão. Certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.